Você pode ser o que for, você pode ser o professor, você pode ser o teólogo, o filósofo, o engenheiro, você pode ser o que for. O dia que você morrer, você vai prestar conta da sua alma para Deus. Olá, tudo bem? Vocês estão no Café com Palavra, meu nome é Denis. Vou colocar aqui as redes sociais, a qual eu faço parte aí, a gente tem levado a Palavra de Deus. E nessa breve palavra do dia de hoje, para começar a semana, eu vou falar 1 Samuel, o capítulo 16, o versículo é o 14, que diz assim, a versão digital vai estar na tela para vocês acompanharem, tá? Ora, o Espírito do Senhor retirou-se de Saul e o atormentava um espírito maligno da parte do Senhor. Queria falar uma reflexão sobre esse assunto. Bom, antes vamos dizer do que se trata esse versículo. Quando Saul não agradava mais ao Senhor, o rei Saul não agradava mais ao Senhor, ele tinha pecado contra o Senhor, por conta de algumas coisas que ele tinha feito. É só você ler o anterior a isso que você vai entender como é que Saul acabou estragando a relação dele com Deus. E aí Deus chega a Samuel e fala: Samuel, até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Basicamente foi essa a mensagem. Então Deus rejeitou o rei Saul, e a partir do momento que o Espírito de Deus se retira de Saul, atormentava um espírito maligno, um espírito mau, permitido por Deus. No versículo seguinte, então os criados de Saul lhe disse, chame alguém que toque harpa. Eis que agora um espírito maligno da parte de Deus te atormenta, né? Aí dize, pois, Senhor nosso, aos teus servos que está na tua presença, que busque um homem que saiba tocar harpa, e quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, ele tocará a sua mão e te sentirá melhor. Ele tocará a harpa e sentirá melhor. Aí eles falam: quem é que toca a harpa? Vai falar: Davi toca a harpa, então traz ele aqui. Bom, e é isso. E Davi tocava a harpa e o rei se sentia melhor. Ponto. É até aí que eu queria chegar. Uma coisa que eu queria falar é assim: teve uma experiência pessoal minha com uma pessoa da minha família que lembra muito esse caso. Lembra muito. Tanto que quando aconteceu, eu falei: nossa, é muito parecido com o que aconteceu com Saul. Por isso que eu falo que a Bíblia, gente, ela é a realidade dos fatos. Então, tudo que você encontra na Bíblia acontece nos dias de hoje. Desde sempre, desde todos dos anos 80, sempre acontece nos dias. A Bíblia é o reflexo do que acontece agora, hoje, na humanidade no geral. Então, assim, nesse caso, o que aconteceu? Eu vou contar até uma experiência pessoal que eu tive. Eu tive um irmão, que ele viveu um período nas drogas. Ele viveu uma parte, eu acho que foi mais de 15 anos que ele viveu nas drogas. E por conta disso, ele se afasta da família, ele deixa a sua família, e vai viver na rua. Só que aonde ele vivia era próximo de onde nós morávamos. Então ficou lá em casa eu, o meu pai e minha mãe, porque eu fui o último da minha família a me casar, então eu fiquei lá. E o meu irmão, ele morava junto com a gente, não na mesma casa, mas na casa de cima. Então, quando ele começou a ter essas experiências com droga e tudo mais, ele acabou saindo Aí ele deixou a família, deixou a esposa e os filhos e foi viver na rua, Tudo bem. Aí, obviamente, foi um período muito amargo que eu nem queria contar, mas só para contextualizar com aquilo que aconteceu com Saul. Aí, obviamente, a família dele saiu dali, foi morar com a mãe dela. E nós ficamos ali, morando no mesmo lugar. E o meu irmão, ele rondava aquele bairro, porque foi ali que ele conseguiu os entorpecentes e acabou se viciando. Então ele ficava por ali. Teve um dia que me marcou muito esse dia, por conta justamente do que aconteceu. Quando ele foi lá em casa, os meus pais, obviamente, ainda estavam vivos, óbvio, eu estava morando na casa dos meus pais, ainda não tinha me casado.
Ele foi numa das incursões dele até em casa, que de vez em quando ele aparecia lá, ele batia lá, ele tomava banho, se alimentava, mas isso era bem difícil de acontecer, era alguns dias assim que ele aparecia lá, ficava dias sem aparecer e tal, aí, enfim, aí ele ficou lá, ele tomou um banho e tudo, e aí ele chegou pro meu pai e falou assim, eu posso passar a noite aqui? E aí o meu pai falou pra ele, ele foi daquele jeito, né? Fui caminhando até o quarto e minha mãe tava lá no quarto. Minha mãe tinha a perna amputada, né? Por conta da diabetes. E minha mãe ficava sentada lá no quarto e ele falou pra minha mãe essa situação. E aí a minha mãe deixou tudo, né? Minha mãe era sempre mais dura com meu irmão, né? Meu pai não, meu pai sempre foi o coração mais mole e tudo. Aí minha mãe falou, não, tudo bem. Aí, ok. Aí ele foi dormir na sala e eu lá no quarto. Eu tava no quarto e eu ouvi toda essa situação, né? Gente, é uma situação muito difícil de lembrar, sabe? Foi um momento muito triste, assim, de estar compartilhando, mas é necessário. Porque eu sei que isso vai... Com certeza essa mensagem vai chegar para alguém que precisa. E aí ele foi dormir, né? Isso já era bem tarde. Aí tudo bem, tava todo mundo, né, naquele silêncio. Daqui a pouco meu irmão, ele começa tipo, sai daqui, não, me deixa, sabe? Aquela perturbação. Ele queria descansar, dormir, mas ele não conseguia, que aquele espírito mal não deixava. E ele ficava, não, sai daqui, sai. E ele fez um barulho assim que eu levantei. Aí quando eu fui andando até a sala, porque ele estava dormindo na sala, que era do lado do quarto da minha mãe. Quando eu entrei, ele estava no quarto da minha mãe. Aí eu olhei assim, quando eu olhei, ele estava de joelho, com a cabeça no colo da minha mãe, porque eu estava com as duas mãos na cabeça dele, orando e expulsando aquele espírito mal, né? Minha mãe expulsava, minha mãe era uma mulher fervorosa, quem conhece minha mãe sabe, que ela ali é mulher de Deus. Se eu fosse crente como a minha mãe, assim, meu Deus do céu, a fé que minha mãe tinha era tremenda. E aí minha mãe começou a orar, e aí, né, orava por ele, porque ele chegou lá falando, mãe, ora por mim, para que eu possa dormir, porque eu não consigo dormir, né? E parece que foi isso que minha mãe depois contou. E aí a minha mãe orou, colocou as mãos e orou e expulsou. Vocês acreditam? É Deus que é tremendo, né? E ele foi deitar e o meu irmão dormiu, sabe? Teve uma noite de sono em paz. Entendeu, irmão? Então eu vou falar uma coisa para vocês. Aquele espírito de Saul, quando eu olho esse versículo, eu falo, eu sei como é. Eu sei como é. Porque toda vez que o espírito mal ele vinha sobre Saul, muito provavelmente era no momento de descanso dele, era à noite, e Saul acordava Davi. Davi, vem, toca a harpa, quando esse suplício vai embora. E Davi começava a tocar a harpa e aquele espírito mal ia embora. E a reflexão que eu tenho para dizer é bem rápida e bem curta. Eu não vou ficar falando da história bíblica, porque todo mundo já conhece. Eu vou falar o seguinte, irmão, quando vocês estiverem passando por tribulação, ora a Deus, ora a Deus. Se alguém da sua família está te dando dor de cabeça, você está tendo, né, uma dificuldade assim de falar para essa pessoa ir para a igreja, vai buscar o Senhor, ora a Deus e pede para Ele levar essa pessoa em sonho. Não precisa ir até o inferno, não. Não precisa, não. Pede para Deus, Senhor, pega o meu filho, Senhor, pega o meu marido, Senhor, pega a minha mulher, Senhor, pega o meu irmão que está dando trabalho. Leva ele em sonho até a porta do inferno. Não precisa entrar. Não precisa chegar nem muito perto da porta. De longe, mostra. Porque eu tenho certeza absoluta que depois que esse sujeito que está te dando dor de cabeça, ele vê o portão do inferno, não precisa nem entrar. É só ele ter a sensação de estar ali, vendo aquele portão, que, irmão, que deve ser a coisa mais terrível ver o portão, não é ver o lá dentro, entendeu?
a pessoa nunca mais vai te dar uma dor de cabeça dessa. Porque o espírito mal, ele vem e te atormenta na terra e ele vai embora. E acontece igual com Saul, aconteceu igual com o meu irmão. E vai embora. E você fica em paz por um tempo. Só que no inferno não existe isso. Não passa a dor. Não passa a tormenta, a aflição, a angústia. Não passa. Você não vai tomar um Doril e vai passar a dor de cabeça. Você não vai tomar, sabe, um remédio para dor no corpo e vai passar a dor. Você não vai no remédio, no remédio, você não vai no médico e vai resolver o problema da sua dor. Ou você vai no dentista e você vai extrair o dente, a dor vai acabar. Não tem isso lá. Lá, irmão, a tormenta não para, é eterna. Ali, irmão, a alma não morre. Você vai ser atormentado, você que está nessa situação pecaminosa, difícil, que você não quer acreditar. Não precisa acreditar, não precisa acreditar. Saiba de uma coisa, enquanto você estiver vivo, seu coraçãozinho estiver batendo, você tem uma oportunidade. Quando ele parar de bater e você for para a realidade, porque aqui onde nós vivemos não é a realidade, não é a realidade, nós somos cegos. Você sabia que nós somos cegos? Isso, porque você não vê o mundo espiritual, que é o mundo real. Por que é o mundo real? Porque o mundo que Jesus está, irmão, ele está antes de você sequer ter nascido. Antes de sequer o mundo ser mundo, já existia a eternidade com Jesus, com Deus, com os anjos. Lá é eterno. Você está entendendo? Aqui nós estamos aqui nós temos prazo de validade. Essa geração toda que você conhece, esse mundo, essas pessoas todas que estão no mundo, girando, andando, rodando, fazendo o mundo, o comércio girar, todas essas pessoas já estão mortas. Inclusive nós temos prazo de validade. Então assim, a eternidade ela é cruel, irmão, para quem não aceitar Jesus, para quem não viver o evangelho, para quem não correr para os pés de Jesus. Não tem jeito, irmão. Então assim, a gente está aqui no TikTok, no YouTube, no Instagram, levando essa palavra para dizer para você o seguinte: você pode ser o que for, você pode ser o professor, você pode ser o teólogo, o filósofo, o engenheiro, você pode ser o que for. O dia que você morrer, você vai prestar conta da sua alma para Deus. Entendeu? E Deus queira eu assim que muitos que estiverem ouvindo sejam pessoas conscientes e que quando você morrer, você tenha a salvação já. Porque se você não tiver, irmão, ai da sua alma, que você vai estar num lugar terrível, porque você não vai estar no portão do inferno, você vai estar lá dentro, sendo atormentado. Irmão, o inferno, ele é tão terrível que nem os demônios gostam de ficar lá. Jesus foi expulsar um demônio, lembra daquele endemoniado lá, lá de Gadara? Jesus foi expulsar, o demônio falou para ele: não manda a gente de volta. Ó, tem uns porcos ali, manda a gente para aquela manada de porco. Aí Jesus pegou e autorizou e eles foram. E aqueles porcos se precipitaram, né, no mar. Então assim, é tão terrível que nem o diabo gosta de lá. Então imagine você. Então toma cuidado, vigia. Vá para os pés de Jesus, né? Ore a Deus, porque por certo, Ele vai te livrar do inferno. Por certo, Ele vai te dar uma oportunidade. Não é brincadeira o inferno, não é brincadeira. Eu ouvi a tormenta do meu irmão, eu ouvi, tanto que eu levantei assustado, porque quando ele foi dormir, ele ficou muito apavorado. Então aquilo ali era demônios não deixando meu irmão dormir, demônios atormentando a vida dele. Entendeu? E graças a Deus, o Senhor Deus teve misericórdia da vida do meu irmão, porque eu achava que o meu irmão o fim do meu irmão era a morte, por viver naquela vida. O Senhor Deus teve misericórdia. O Senhor Deus livrou o meu irmão do inferno, né? Hoje ele está bem, está recuperado. O meu irmão não fuma nada, não bebe nada. Graças a Deus faz anos que ele está liberto. O Senhor Deus libertou o meu irmão da vida do crack. Vocês não acreditam. O meu irmão, ele tem um testemunho tremendo. Então assim, eu vivi isso na pele, porque a gente convivia com ele, às vezes ele batia lá, a gente via toda a situação. O meu irmão era deplorável a situação dele. Hoje ele é outra pessoa. Entendeu? Então assim, o meu irmão, ele caminhou pelo vale da sombra da morte, e o Senhor Deus livrou ele da morte, porque a vida que ele teve, ele passou pela morte mesmo.
Então assim, graças a Deus, que o Senhor Deus livrou meu irmão da morte, livrou meu irmão do inferno, e hoje ele está aí, né? Adorando a Deus, com a vida dele, e com a família restaurada. Então é isso, o testemunho que eu quero dar sobre o meu irmão, né? Que eu vivi de perto. E dizer para você, né? Ore a Deus e peça para Deus mostrar para as pessoas que estão, para a pessoa que está te dando tá fazendo você até chorar. Ore a Deus, fala: Senhor, mostra o inferno. Só mostra, assim, de longe, para essa pessoa ter consciência de que não é brincadeira o inferno, não. O inferno não é um conto de fada. O inferno não é o que mostra em vídeos, não. Isso aí não é inferno. O inferno é 1 milhão de vezes pior. Porque além de visualmente ele ser terrível, você sente a angústia no teu coração. É pior ainda. A dor na sua alma de estar naquele lugar sendo afligido por aqueles demônios. É pior ainda. Então, é um vídeo de reflexão para você que está longe da igreja. Então volta para Jesus, vai para os pés de Jesus, porque por certo o Senhor Deus vai te livrar da situação que você se encontra, pecaminosa, difícil, e vai te dar uma nova perspectiva, tá bom? Fique com essa palavra, que o Senhor Deus abençoe a sua semana, o seu dia, e que esse vídeo você possa compartilhar para quem precisa de ouvir, ok? Mais uma vez eu agradeço pela sua audiência, ore por nós estaremos orando por você. Que Deus abençoe, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.